Convidar os amigos e os irmãos que puderem, vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia especial que estamos vivendo. Obrigado, ó Deus, por esse sábado que chegou. Nós te agradecemos pelas inúmeras bênçãos já recebidas durante essa semana de colheitas, muitos milagres, muitos acontecimentos, muitos conhecimentos também para a nossa vida. E estamos felizes porque essa semana foi uma bênção. E agora, Senhor, que estamos começando mais um culto, queremos pedir a Tua presença, que Tu fale ao nosso coração mais essa noite. Abençoe todos os participantes, abençoe toda a programação, que nós possamos sair daqui mais felizes e mais preparados também para a Tua volta. Trabalha, Senhor, no nosso coração, que possamos deixar de lado toda e qualquer preocupação, que possamos nos concentrar na mensagem que foi preparada para a hora do culto. Te agradecemos por todas as pessoas que estão aqui, por todas as famílias representadas, e nós queremos te pedir, ó Deus, que nos abençoe. Nós viemos em busca da Tua bênção e queremos pedir que o Senhor nos abençoe e possamos sair daqui satisfeitos. Também nos ajude a entender os Teus propósitos na nossa vida. E obrigado, ó Deus, por essa cruz que acabamos de cantar. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito no nosso viver. E obrigado pela esperança que temos, que dentro em breve iremos morar contigo. Dá-nos um sábado feliz, ó Deus, na Tua companhia. Que possamos realmente estar felizes e descansando nos Teus braços de amor. Mas se porventura nessa noite tem alguém aqui com o coração entristecido, com problemas, com situações difíceis para resolver, também que possa estar descansando em Ti nesta sexta-feira, nesse sábado, que possamos ter a certeza que o Senhor está no controle da nossa vida. Ajuda, ó Deus, as pessoas em dificuldades, os doentes, as pendências que temos, mas que possamos esquecer um pouco para entrar em comunhão contigo neste momento. Abençoa os pastores que vão falar aqui, que possamos conseguir ouvir a Tua voz neste momento. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Boa noite. Choveu bastante, né? Chuva de bênçãos. Eu disse que choveu porque eu lavei o carro hoje. Quando eu lavo o carro, chove. Tem uma moça que me procurou, eu não lembro mais quem é, que tem um poema sobre saúde para declamar aí. Tá aí? É você? Então se prepara, vem cá, já fica aqui no banco da frente, para você daqui a pouquinho falar, tá bom? Ela vai ser investida amanhã, é isso, né? E precisa declamar um poema sobre saúde, amém? Vamos ouvir ela falar um pouquinho aí. Alô? Muito bem, nós chegamos ao último dia da nossa programação. Eu quero desejar a todos um feliz sábado, que Deus abençoe a cada um. E cada noite a gente tem falado um pouquinho sobre saúde, cada noite falado um pouquinho sobre o plano de Deus para que a gente tenha uma mente clara, né? A gente viu que as leis de saúde dadas por Deus, elas existem por alguns objetivos. O primeiro é para que a gente evite doenças. O segundo, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, a gente viva melhor. E o terceiro é para a gente ter uma mente clara para ouvir a voz de Deus. Amém? Então, o texto base que a gente tem mencionado todas as noites é Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, onde a palavra diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, quando a gente cuida da saúde, nós temos uma mente mais predisposta e capaz de ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Muito bem, vamos dar uma recapitulada, lembrando que essas são as nossas redes sociais. Se alguém
gosta de mexer aí com a rede social, o Twitter e o Facebook PR Evandro Fávero, onde a gente coloca aí alguns textos da Palavra de Deus todos os dias. Também quero lembrar você de que eu acabei esquecendo de mencionar, mas vou mencionar hoje, ao longo desta semana, e de maneira especial no domingo agora, nós estamos vivendo dentro de todo o território da União Sul-Brasileira, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma campanha nessa semana do maná. O maná, vocês sabem, foi o pão que Deus deu para o povo de Deus no deserto, e o pão que descia do céu, em que todos deveriam ir e buscar e tal. E o maná é uma campanha para o pão do céu, a gente comprar a lição da escola sabatina e estudar a lição da escola sabatina. Eu não sei se alguém tem aqui alguma lição junto, porventura. Se alguém tiver, consegue para mim aí uma lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina é uma lição de estudo da Bíblia que todas as igrejas ao redor do mundo estudam em todos os sábados o mesmo tema. É um guia de estudo da palavra de Deus. Na verdade, nos nossos momentos de comunhão, todos nós deveríamos estudar a lição da escola sabatina, que é dividida em dias, né? Domingo, segunda, terça, quarta, e são temas específicos. Por exemplo, nesse trimestre estamos estudando sobre os missionários da Bíblia. Aqui, essa daqui não é atual, mas é um dos temas que nós estudamos. Por exemplo, esse aqui que nós estudamos foi sobre o Evangelho de Lucas. Cada trimestre é um tema especial. Além de estudarmos esse tema em todas as igrejas adventistas, em todo o mundo, estudando esse tema, ela também traz histórias do que acontece nas igrejas adventistas ao redor do mundo, né? Trimestre passado, que foi essa lição, nós ouvimos histórias, por exemplo, da Mongólia, da China, essa região aqui, onde a igreja adventista tem investido bastante. Inclusive aqui nós temos vários missionários da nossa região aqui, que estão lá na Mongólia, que estão na China, nos Emirados Árabes, né? Que essa lição apresentou no trimestre passado histórias, né? Então, cada sábado pela manhã, nós estudamos esses temas aqui antes do culto divino, né? Então, se você não tem a lição da escola sabatina ainda, é a hora de você se programar e no domingo, né? No domingo, você adquirir o seu guia de estudos da Bíblia. Mas não basta só adquirir, né? O ideal é você adquirir e estudar, né? Diariamente, porque isso vai fazer com que você cresça. A lição da escola sabatina é uma faculdade de teologia. Não sei se você sabia, mas todos os temas que são abordados na lição também são currículo da faculdade de teologia, esmiuçado, claro, e traduzido para que todos possam entender. Então, se você estuda todas as lições, você vai ter estudado o mesmo currículo que se estuda lá na faculdade de teologia ao longo dos anos, obviamente, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho, recapitular então dos 8 remédios de Deus. Nós falamos aqui sobre o ar puro, falamos sobre a luz solar, falamos sobre o exercício físico e a importância de praticá-lo todos os dias. Hoje não vamos fazer o alongamento que fazemos, mas todas nós a gente praticou aí alguns alongamentos, né? E incentivo você a fazer, a descobrir qual é o exercício que você gosta, o que lhe traz prazer, o que é mais prático para você colocar em prática e fazer algo, nem que seja pelo menos uma série de alongamentos todos os dias. Também falamos sobre a temperança, a importância de ser equilibrado em tudo, na alimentação e também no trabalho. Falamos sobre a importância do repouso, os benefícios e os malefícios quando nós dormimos adequadamente e quando não dormimos adequadamente. E falamos também ontem à noite sobre o regime conveniente, que foi o 6º remédio natural. E hoje vamos encerrar falando então do 6º e do 7º, aliás, do 7º e do 8º remédio natural de Deus. Muito bem, penúltimo remédio natural, o uso da água. Podia ficar aqui falando 1 hora só sobre esse assunto, mas não tenho tempo, então vou falar só algumas gotinhas, né? A importância do uso da água. Ela regula a circulação do sangue. O uso correto da água calma os nervos, é bom para a respiração, para a digestão, também
para salivas e lágrimas, controle de temperatura do corpo, flexibilidade do organismo, né? Os alongamento e tal, ela ajuda na flexibilidade e outras necessidades do organismo. Obviamente que a água nós devemos tomar em abundância, em torno aí de 8 copos de água por dia, né? Copo mais ou menos aí desse tamanho aqui, ou 2 litros, e não durante as refeições. Então, ao longo do dia, porém não durante as refeições, né? Um outro detalhe também, para você detectar se você está bem hidratado ou não, é o seguinte: para ficar vivo, nós precisamos tomar 5 copos de água por dia. Para sentir-se bem, 8 copos de água por dia. E para rejuvenescer, em torno de 10 copos de água por dia. Obviamente que se você, quando urinar, a sua urina estiver uma coloração amarela muito forte, o teu corpo está gritando, né? Ele está gritando, é como aquele carro que está fervendo quando você anda sem água no radiador e começa a sair fumaça aí, é o seu corpo gritando. O ideal seria você beber água sem sede, que quando você está com sede é como um carro cuja temperatura começa a subir, né? Começa a subir. Obviamente que é o corpo que está já clamando, né? A sede é o corpo já clamando a falta de água. Se você, num tempo mais quente, como foi hoje, você acaba bebendo mais água, porque você elimina não só pela urina, mas também pelos poros a água, né? Então, por exemplo, quando você pratica exercício, também você tem que beber muita água, antes, durante e depois do exercício físico também, porque você elimina muita água pelo suor, né? Então, é importante que você beba bastante água. Você vai ver como vai ser bom para a sua saúde, para a sua pele, para os seus rins, né? Por exemplo, quem já teve a famosa pedra nos rins, né? O problema aí na vesícula, sabe o quão terrível é, né? Como evitar? Bebendo água, né? Não tem jeito, tem que beber água. E claro, não se empanturrar de sal também, né? Então você bebe pouca água, come muito sal, aí há uma probabilidade de você ter problemas sérios, né, de pedra dos rins. Então, saiba disso. Obviamente que tem problemas, tem pessoas com organismos diferentes que às vezes é bom consultar o médico, né? Pessoas com problemas no coração, que às vezes não pode beber mesma quantidade de água que outros, mas é uma exceção. É uma exceção. No geral, nós precisamos beber água, ok? Esse é o 7º remédio natural, ok? Vamos falar um pouquinho então sobre o 8º. O 8º e o último não em importância, esse deveria ser o primeiro, mas eu deixei aqui por último até, e a gente geralmente deixa por último, porque o 8º é a última impressão que fica, né? Mas o 8º é a confiança no poder de Deus. Num Deus que cura, num Deus que dirige a nossa vida. Você sabe que confiança vem de relacionamento. Confiança vem de relacionamento. Por exemplo, você não tem como confiar em alguém que você não conhece, né? Alguém que você não conhece vem e pede para você o seu cartão de crédito e a sua senha. Dificilmente você vai dar para essa pessoa, né? Dificilmente, né? Você sabe que mesmo sem entregar cartão de crédito, já me roubaram umas 3 vezes já. Na última vez, eu já fiz um cadastro no banco até para toda vez que qualquer movimento que eu faço, o banco manda um e-mail, né? E a última vez me compraram quase R$2.000 numa churrascaria lá em Minas Gerais. Não sei como os caras roubam, né? Roubaram o número do cartão de crédito, tudo, clona, né? Eles clonam, né? E aí compraram. Mas graças a Deus a gente em tempo denunciou e o banco devolveu tudo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se até sem querer você é lesado, imagina você entregar o seu cartão
para alguém que você não conhece, né? Ou abrir as portas da sua casa para uma pessoa que você nunca viu na vida, né? E você vai sair, deixa ela lá sozinha, né? Fica aí na minha casa, você nunca viu a pessoa, não sabe qual a sua procedência, não sabe de onde ela é. Você vai ficar desconfiado. Porque confiança vem de relacionamento. Por exemplo, eu já viajei e um amigo meu me ligou. Falou, Evandro e tal, eu estou passando aí por Curitiba, estou indo lá para Santa Catarina, né? Você podia... você vai estar em casa, a gente precisava dormir em algum lugar aí. Dorme em casa. A chave está em tal lugar, vai lá, pega a chave na casa do fulano, entra lá em casa, fica lá o tempo que você quiser. Esse meu amigo foi, pegou, ficou lá em casa, tranquilo, porque eu conheço a pessoa, sei quem ele é, né? Conheço a sua família. É como um amigo mais chegado que um irmão. Agora, a Bíblia diz que nós devemos ser amigos assim de Deus. Abraão é chamado na Bíblia de amigo de Deus, né? Deus quer que nós sejamos seu amigo. E nós só vamos ser amigos se nós o conhecermos. E nós só vamos conhecermos se nós nos relacionarmos, não tem jeito. Então, cada manhã, Deus está nos esperando para nós conversarmos com Ele, orando e lendo a Bíblia. E se a gente fizer isso, né, se a gente cada manhã abrir a Bíblia e ler a Bíblia e orar, a gente vai começando a ter contato com Deus. Aí Deus vai tocando no nosso coração e na nossa vida. E muitas doenças serão enfrentadas, serão vencidas. Muitas doenças serão vencidas pelo poder de Deus. Também, todos esses outros remédios anteriores que nós mencionamos, pelo poder de Deus e confiando que Deus vai te fortalecer, você vai conseguir colocar em prática. Amém? Porque Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então ele vai te fortalecer, ele vai dar força. Você só tem que decidir, ok? Então, Deus fala ao homem por intermédio dos nervos do cérebro, buscando atingir o seu íntimo. O relacionamento de comunhão com Deus depende do funcionamento normal e equilibrado da mente. Então, tenha fé, ore, leia a Bíblia, pratique os 8 remédios naturais. Deus vai te abençoar, você vai ser feliz, vai ser cheio do Espírito Santo e vai abençoar outras pessoas ainda. Amém? Não é bom isso? Com certeza, né? Você que não está lembrado, a irmã Léa se batizou ontem. E ontem ela não conseguiu cantar. Mas hoje ela veio cantar, que ela ficou nervosa. Eu quero entregar para você teu certificado de batismo. Na verdade, quem você gostaria que entregasse para você? Pastor Evandro, vem cá, o discipulador. E tem esse kit aqui, é um kit missionário para você dar alguns estudos bíblicos aí. Com quem que você gostaria? Pastor Evandro. Esse primeiro aí. O Dudu, venha cá, Dudu, e venha cá, Leonardo, também. Pode entregar. Dudu, quem que você quer que entregue o teu certificado? Teu pai? E esse kit aqui, quem você quer que entregue? Minha tia. Qual das tias? Vem cá, Leonardo, fica pro lado de cá. Quem que você quer que entregue para você? Este aqui. Venha cá. Outro dia você entrega o dele também, tá? Sem pressão. Quem que você quer que entregue para o seu certificado? Sua mãe, vem cá. Aqui o kit. E o kit, a mãe também ou não? Pastor Evandro, olha lá, está sendo lembrado aqui. Vai entregar para ele isto. Segura lá, segura o tablet. Eu quero convidar e vir à frente também, um pouquinho aqui, a Ana Caroline e a Priscila, que elas vão se batizar hoje. Por favor, venha cá. Pode vir com o neném se quiser. Isto. Fica aqui à minha esquerda, Ana, para o lado de lá. Fica com vocês duas juntas. Isso. Vou fazer aquelas perguntas simples para vocês. São as mesmas que a gente fez na ficha batismal, apenas para que a igreja veja que vocês estão aqui
porque querem estar aqui. Vocês aceitam a Deus como único Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus, creem nisto? Aceitam isto? Sim. Vocês creem que Jesus Cristo é nosso Salvador, nosso único Senhor? Creem nisto? É desejo de vocês se prepararem para o grande dia da volta de Jesus? Sim. Creem nos mandamentos de Deus, todos eles, mas com uma ênfase no sábado, que é o 4º mandamento, assim por ter sido esquecido, lembra? Concordo com isto. Vocês têm o desejo, conforme a orientação, de cuidar do corpo como templo do Espírito Santo? Sim. É desejo de vocês serem fiéis em todos os aspectos, mas também nos dízimos, nas ofertas, conforme orientado pela igreja? Sim. Vocês têm o desejo de serem membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no caso essa aqui do Sítio Cercado? Sim. É desejo de vocês hoje serem batizadas por imersão? Ok, Deus abençoe vocês, quero orar com vocês. Nosso amado Senhor, nosso Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor venha abençoar aqui a irmã Priscila e a irmã Ana Carolina. Que a decisão que elas tomaram venha com o poder do Senhor e que o voto que fizeram aqui agora possa ser para todo sempre. O mesmo voto, Senhor, com os outros detalhes que nós não falamos, que também possa ser renovado em nossa vida também. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor. O tema que nós vamos falar nesta noite, encerrar o que a gente tem falado todas as noites aqui, é Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais uma igreja, uma pergunta, e vamos tentar responder aí a esta pergunta. Para começar, eu fiz uma pesquisa, não muito, assim, não coloquei tudo aqui que eu tinha descoberto, porque são muitos nomes, mas para ver alguns nomes de igrejas que existem hoje. Tem aqueles nomes mais comuns, né, que a gente já conhece, mas eu coloquei alguns nomes aqui, alguns até engraçados. Alguns eu destaquei em vermelho, os que eu achei mais diferentes, né? Aí tem vários nomes de igrejas, né? Tem as mais comuns, Assembleia de Deus e tal, mas tem ali Congregação Anti-Blasfêmias. Já viu essa igreja? Congregação Anti-Blasfêmias. Outros nomes: Igreja Abominação à Vida Torta, Igreja Assembleia de Deus, Botas de Fogo Ardente e Chamuscantes. Igreja, esse aqui eu até fiquei meio desconfiado, mas tem tanto nome diferente. Igreja Assembleia de Deus do Papagaio Santo que ora a Bíblia. Outra, Igreja Bailarinas da Valsa Divina. Igreja Batista Paz do Senhor Anti-Globo. Não sei se são a favor da Record, talvez. Igreja Batista Cópia da Perfeição. Igreja Batista da Velhice Tranquila. Essa aqui seria interessante para alguns, né? Essa aqui, Igreja Floresta Encantada. Igreja Batista Homossexual Gays de Cristo. Igreja Batista Moça Bonita. Não sei se as feias teriam vez lá, né? Mas acho que todo mundo é bonito. Igreja Nero se arrependeu. E você? A outra aqui, Igreja do Contato Direto do 20º Grau com Milagres. Igreja do Coração Reciclado. Igreja Cruzada de Emoções. Igreja da Beira da Tremigreja da Bênção Mundial. Igreja da Revelação Rápida. E tem outra ali da Decantalabaci. Acho que dá uma alusão às línguas estranhas. Igreja do Barro Santo da Cura. Igreja do Rio que Corre Torto. Igreja e Clube de Diversão para o Povo Cristão. Igreja Evangélica Brasileira da Boa Intenção. Igreja Evangélica da Maresia que Corrói. Deve ser do litoral essa aqui. Igreja Evangélica do Pastor Paulo Andrade, o homem que vive sem pecados. Igreja Mata Minha Saudade. E aí tem Igreja de Difusão Esportiva, Fábrica de Milagres. Bom,
dentro desse emaranhado de igrejas, a gente fica pensando, né? Seria a igreja adventista do sétimo dia mais uma na relação de tantos nomes, né? Tantos nomes, milhares, só no mundo cristão, sem falar do mundo árabe, do mundo islão, na Índia, que você tem milhares de deuses diferentes. Milhares. Nesse emaranhado, como saber o caminho? Eu só falei alguns mais engraçados, assim, alguns nomes mais engraçados, mas existem muitos outros. Muitos outros. Milhares de nomes. Mais de 5.000 igrejas diferentes. E aí, só cristãs. E aí você pensa, seria a nossa mais uma? O que diz a Bíblia sobre a igreja? Bom, eu quero, ao falar esse tema dessa noite, me entendam bem. Eu não vou falar para você, eu não quero dizer para você que só os adventistas serão salvos. Eu já falei isso ontem à noite, quem esteve aqui viu. Eu falei que a graça de Cristo cobre multidão de pecados e que lá no céu nós encontraremos pessoas salvas de todas as religiões e de todo o globo terrestre. Porque Deus alcança todas as pessoas, mesmo aquelas que ainda não conheceram o nome de Jesus, mas foram salvas pela graça de Cristo porque eram pessoas fiéis naquilo que elas conheciam. Então, ao apresentar esse tema nessa noite, não me entendo mal dizendo que o pastor disse que só os adventistas serão salvos, porque tem muito adventista que não será salvo. Porque a salvação não significa apenas, não é a placa de uma igreja que salva, mas é a graça de Cristo. Amém? Então isso é importante. Por outro lado, nós cremos que nós pertencemos a mais do que uma igreja simplesmente, com um nome diferente. Nós pertencemos a um movimento que nasceu no coração de Deus numa hora profética, numa revelação profética e para anunciar uma mensagem profética. Essa revelação que aponta para o nascimento da igreja adventista, ela está basicamente no livro de Daniel e Apocalipse, mas de maneira especial no capítulo 8 e 9 do livro de Daniel. Capítulo 8 e 9 de Daniel, vamos abrir a Bíblia aí? Ele apresenta esta revelação, esta profecia. Daniel, ali no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 8, diz o seguinte, ó. Todo o capítulo lhe apresenta uma imagem profética, que nós não vamos abordar em todos os detalhes hoje. O legal seria fazer, por exemplo, quem quiser conhecer mais, todo um curso do Apocalipse, né? Porque aí você pega todos os detalhes com respeito a toda a profecia. Mas no capítulo 8 nós temos uma visão dada ao profeta, e esta visão que ela é dada ao profeta, ela é uma visão que ela já havia sido dada lá no capítulo 2, porque é uma visão da história do mundo. A história do mundo. Então, lá no capítulo 2, a visão é dada para Nabucodonosor, né? Daniel é chamado para interpretar o sonho. E aí, o Daniel explica, a cabeça de ouro representa Babilônia, o peito e os braços de prata representam os medos e os persas, que vão dominar a Babilônia, e derrotar a Babilônia e dominar o mundo. Os quadris de bronze representam a Grécia ou os gregos, né? E Alexandre o Grande, que rapidamente invadiu, derrotou os medos e os persas, e em poucos anos conseguiu dominar o mundo. Depois Alexandre o Grande foi morto, e seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, surgiram no lugar dele, também comandando os gregos, mas eles foram derrotados pelo Império Romano, representado pelas pernas de ferro da estátua, que agiam com força de ferro, né? E que foram derrotados pelos povos bárbaros, 10 tribos bárbaras, representadas pela estátua, os pés da estátua com ferro misturado com barro, e os 10 dedos da estátua, que apontavam todos para
essa divisão do Império Romano e que ela chega até os nossos dias hoje. Depois, o capítulo 7 de Daniel, ele também está em paralelo com o capítulo 2. E o capítulo 8 em paralelo com o capítulo 7. O capítulo 8, no entanto, não começa com Babilônia, porque quando o anjo dá a visão para Daniel no capítulo 8, Babilônia já havia caído, e os medos e os persas é que dominavam naquela época. Portanto, o Deus dá para o Daniel uma visão a partir dos medos e dos persas. E então aqui ele não dá a visão em metais, mas em animais, assim como no capítulo 7. Ele começa a visão com um carneiro, e depois um bode, e aí vai. Acontece que no final do capítulo 8, no versículo 20, nós temos aqui, 20 em diante ali, a explicação do anjo para Daniel sobre os animais que ele havia visto. Por exemplo, o anjo fala ali no capítulo 8, verso 20, aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia, o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, etc. Então, o anjo vai explicando para Daniel o enigma. Ele dá para ele uma charada, dá para ele um enigma, e depois o anjo explica para ele, dá o resultado, dá o gabarito das questões. Acontece que no final do capítulo 8, o Daniel, ele apresenta uma declaração no mínimo interessante. Ele diz assim, no verso 27, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo há alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. É interessante essa declaração, no mínimo é interessante essa declaração de Daniel. Porque Daniel, ele diz assim, olha, eu não entendi essa visão. Mas como ele não entendeu se o anjo havia explicado para ele? Né? E se ele já havia recebido a explicação também lá no capítulo 7. E se ele próprio havia dado a explicação no capítulo 2. No capítulo 2 foi ele quem deu a interpretação, porque Deus revelou para ele e ele deu a interpretação para Nabucodonosor. Como é que agora ele diz que não tinha entendido? Se é mesmo, a profecia é só vista de maneira diferente. E quando o anjo falou que aqueles animais representavam os grandes impérios que dominariam o mundo, obviamente que ele fez já a relação com Daniel 2, por exemplo. Só que em Daniel 2, ao invés de animais, eram metais. Mas como é que ele diz agora que ele não havia entendido? É porque lá no versículo 14, o anjo disse assim, ó, primeiro o anjo disse que a verdade seria jogada por terra, o sacrifício diário seria tirado e tal. E aí no versículo 14, e aí o Daniel pergunta até quando isso duraria, e o anjo responde, no verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o que mesmo? Será purificado. Sabe que, só para você entender um pouquinho o que estava na cabeça de Daniel quando ele ouviu Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que passou na cabeça de Daniel? Bom, primeiro, Daniel estava preso em Babilônia. Ele mais um monte de judeus estavam presos em Babilônia. O profeta Jeremias disse que isso aconteceria. Jeremias, por muitos anos, ele só leu o livro dele. Ele disse assim, ó, arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Porque vocês serão presos, serão levados para a Babilônia, se vocês não se arrependerem. Mas o povo não... E Jeremias ainda disse, vocês vão ficar 70 anos lá presos em Babilônia. Vocês vão ficar sem o santuário vai ser destruído. Mas o povo não se arrependeu, foi levado para a Babilônia. Nabucodonosor invadiu Jerusalém várias vezes, destruiu o santuário, saqueou o santuário, pegou o ouro que estava no santuário e levou tudo para a Babilônia. Então, quando Daniel recebe esta visão, estava bem próximo de terminar os 70 anos. Ele imaginava que quando terminasse os 70 anos, o povo ia voltar para Jerusalém, reconstruir Jerusalém e reconstruir o santuário. Então, quando o anjo chega e diz o seguinte para Daniel,
até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A palavra purificado aqui no hebraico, nitzdak, significa também, ou pode ser traduzido também como restaurado. Obviamente que Daniel pensou, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será restaurado, será reerguido. Espera aí, só depois de 2.300 tardes e manhãs? Perceba o seguinte, que algumas pessoas acreditam que, e até teólogos chegam a defender essa ideia, de que uma tarde e uma manhã equivale a meio-dia, um período de 12 horas, ou seja, é a parte clara do dia, então seriam 12 horas. Então 2.300 tardes e manhã seriam 1.150 dias. 1.150 dias dá mais ou menos 3 anos e pouquinho. Então, eles, até no passado, a Bíblia, a primeira versão da Bíblia, na linguagem de hoje, ela apresentava aqui como 1.150 dias. Algumas até colocam na nota do rodapé. Obviamente que se fosse só 3 anos e pouco, não havia razão, não havia razão para Daniel ficar doente, ficar preocupado. Porque para quem esperou 67 anos, esperar mais 3 anos para fechar os 70? Ou para quem esperou 70, esperar só mais 3? Não era nada. Então ele pularia de alegria e sairia falando aí por Babilônia toda, dizendo, daqui a 3 anos nós vamos voltar, daqui a 3 anos a gente vai estar de volta, daqui a 3 anos o santuário será reerguido. Mas ao invés disso ele ficou triste. Ao invés de vibrar, ele ficou deprimido. O que aconteceu? Talvez, então não era apenas 3 anos. Sabe que a expressão tarde e manhã era uma expressão muito utilizada pelos judeus, até porque Gênesis, no capítulo 1, quando aparece ali, houve tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia. Quando aparece nessa sequência, tarde e manhã, não manhã e tarde, mas quando aparece nessa sequência, tarde e manhã, geralmente está se referindo a um período de 24 horas, um dia completo. Então, se 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, você divide por 360, que é o ano judaico, vai dar 6 anos e pouco. Mas também não haveria razão para Daniel ficar tão preocupado só com 6 anos. Da mesma forma, não é? Passa tão rápido 6 anos. Para quem esperou quase 70, 6 não seria nada. Então, temos que entender aqui que as 2.300 tardes ou 2.300 dias tinham uma aplicação profética. Até porque há em outros capítulos proféticos da Bíblia alusão a um dia como um ano. Por exemplo, lá em Ezequiel 4, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Obviamente, então, se aqui nós temos um período profético de um dia valendo um ano, então nós não temos 2.300 dias, nós temos 2.300 anos. E aí tem razão para ele ficar doente. Aí tem razão, porque aí Daniel começou a pensar, peraí, eu pensava que no final dos 70 anos a gente ia voltar. Eu pensava que no final dos 70 anos o santuário seria reerguido. Eu pensava que eu ia ver o santuário sendo reerguido. Mas agora o senhor está vindo e está me dizendo que é só depois de 2.300 anos? Eu quero entender isso aí. E Daniel ficou angustiado e começou a orar sobre o assunto. E a oração está no capítulo 9. E é interessante, irmãos, porque o capítulo 8 tem 2 palavras ali que eles traduziram como visão. Quando a gente traduz um idioma para outro, às vezes, por exemplo, você pega o inglês, que é mais comum a todos, né? E você pega a palavra casa. E quando terminar o culto aqui, eu vou para casa. A minha casa fica lá no Guabirotuba. A minha casa é quando você fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou dizendo que é eu e as paredes lá? Não, quando eu falo eu e minha casa, estou falando o quê? Eu e a minha família. Agora, em inglês,
você já falaria diferente. Quando eu vou para a minha casa física, I'm going to my house. Eu vou para a minha casa física. Agora, se eu vou para o meu lar, I'm going home. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então você utiliza a palavra home, tem a ver com lar. E há outras palavras, por exemplo, em grego você tem a palavra amor. Você fala, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo o Tião. Tudo usa o amor, a mesma palavra. Mas em grego não. Quando você vai dizer eu amo minha esposa, se usa outra palavra, a palavra eros, que até foi traduzida em português para erotismo. Né? Deu origem, a palavra não é traduzida, deu origem. Quando você fala eu amo os meus irmãos, eu amo a igreja, eu amo os irmãos, você usa a palavra filéo, que deu origem, inclusive em português, a filantropia, tem a ver com amor ao próximo. Né? Quando você fala o amor a Deus, né? O amor de Deus por nós, é o amor ágape, o agapau é a palavra grega. Então, há várias palavras para significar a mesma coisa, né? Para dar um pouquinho mais de especificar um pouquinho mais o que o autor quer dizer. E aqui há duas palavras diferentes para a palavra visão. A palavra razão e a palavra marre em hebraico. As duas podem ser traduzidas como visão. Mas no capítulo 8, verso 1, diz assim, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. É a palavra razão. Visão no sentido geral, né? A visão toda, a visão completa. Quando aparece ali no versículo 13, diz ali, depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício da tarde e da manhã ali? Aqui aparece a palavra marre, que é uma visão mais específica. Quando você vai ali para o versículo 26 do capítulo 8, diz ali, o que diz ali? A visão da tarde e da manhã, em hebraico amarre, a visão específica da tarde e da manhã que foi dita, é verdadeira. Preserva esta visão, porque se refere ainda a dia o que mesmo? Muito distantes. Então, o anjo está dizendo a visão das 2.300 horas de manhã se refere a um tempo muito longo, muito distantes. E aí, quando o Daniel diz assim no capítulo 8, 27, ele diz que ele não entendia a visão, olha, espantava-me com a visão. Ele usa a palavra marre. Ele não estava falando da visão toda, ele estava falando só das 2.300 horas de manhã. Eu espantava-me com essa visão, porque ela está falando de um período muito distante. E aí vem o capítulo 9. O capítulo 9 é uma oração de Daniel. Uma oração em que ele confessa os pecados. No capítulo 9, verso 2, por exemplo, ele fala de Jeremias. Eu havia entendido pelo profeta Jeremias que havia de durar as assolações de Jerusalém 70 anos. Ele menciona para Deus Jeremias, ele confessa os pecados, ele confessa os pecados do povo, ele ora a Deus. No versículo 17, por exemplo, ele diz ali, agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o que mesmo? Sobre o teu santuário. Então ele estava orando no capítulo 9 para entender o assunto da marre, da visão específica dos 2.300 anos, da visão específica do santuário sendo restaurado. Ele queria entender isso. E aí, a partir do versículo 20, é que vem um dos trechos da Bíblia que mais me impressiona, que mais me encanta. No capítulo 9, a partir do verso 20, ele diz, eu falava ainda, eu orava, eu confessava o pecado e o pecado do povo, e lançava minha súplica perante o Senhor, e meu Deus, pelo monte santo do Deus. Falava eu ainda na oração, quando o homem Gabriel, um anjo poderoso do Senhor, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, visão geral. Obrigado. O que fez o anjo? Que diz o texto? Veio voando, rapidamente. Quando nós oramos, Deus ouve as orações. Amém? Deus ouve a oração do seu servo. Deus atende as orações do seu servo. Deus vem ao nosso encontro para atender as nossas súplicas. Amém?
Deus atende. Ele diz ali, ó, ele queria instruir-me, ele falou comigo, ele disse, Daniel, eu saí para te fazer entender o sentido no princípio das tuas súplicas. Saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a marré, entende a visão específica. Ele utiliza a palavra marré, que era a visão que o Daniel não tinha entendido. Então o anjo veio para explicar para ele, não a visão toda, veio para explicar a visão que Daniel não tinha entendido, e esta era a dos 2.300 anos. E para explicar essa visão, ele dá uma outra charada para Daniel. Mas ele não fica mais angustiado, ele entende a visão. Então, ele diz ali, ó, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. A palavra determinada aqui é a palavra karat, que significa também cortadas. 70 semanas foram cortadas, foram separadas para o teu povo. 70 semanas. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Verso 25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, até o príncipe. Sabe que aquilo que nós temos estudado sobre o sacrifício de Cristo, na verdade, já tinha sido planejado pelo Senhor. Desde a época de Daniel já estava predito que o Messias viria. Viveria por nós e morreria por nós. Deus não foi pego de surpresa com o pecado. Ele planejou o plano da salvação para nos libertar. Bom, o que diz o texto? O texto diz, no versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então eu tenho aqui um gráfico que eu vou mostrar para vocês, em virtude do tempo, apenas rapidamente, né? Perceba ali, ó. O texto diz, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isso aconteceu no ano 457 antes de Cristo. O texto diz 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas são 7 dias, 7 vezes 7, 49. Então seriam 49 anos, 457 menos 49, porque antes de Cristo você diminui, você chega ao ano 408. O que aconteceu no ano 408? Houve a reconstrução de Jerusalém, o término da reconstrução. Depois o texto diz mais 62 semanas, ou 434 anos. O que aconteceu nesse período? Ali diz ali, ó, até o ungido. E se você tem que contar o ano zero aqui, que ele soma também, então 408, você faz a conta, você vai chegar ao ano 27 da nossa era cristã. O que aconteceu no ano 27? Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão e ungido pelo Espírito Santo. Amém? Ou seja, eu estou só mostrando rapidamente para você que o que aconteceu foi predito pelo Senhor. Deus deu para Daniel uma profecia de tempo, de coisas específicas que aconteceriam na terra, para que ele pudesse, quem viveria na época, quando terminasse os 2.300 anos, poderia ter certeza de que aquilo que aconteceria no céu, também, longe dos olhos nossos humanos, também aconteceriam. Por quê? Porque as coisas da terra aconteceram na data pré-determinada por Deus. Ali no versículo 27, por exemplo, diz a Bíblia, que esse ungido faria aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício. 1 semana são 7 dias. Metade de uma semana, 3 dias e meio. Dentro de um contexto profético, 3 anos e meio. Justamente, Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Na metade dessa semana profética, Jesus morreu na cruz do Calvário. E quando ele morreu, você lembra que nós estudamos essa semana, o que aconteceu? O cordeiro fugiu, porque o cordeiro de Deus estava sendo morto na cruz do Calvário. Então, na metade do período, na metade da semana, os sacrifícios foram cessados no santuário. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E no ano 34, nós temos a morte de Estevão. Estevão é um tipo de Cristo.
é um tipo de Cristo. Jesus morreu fora de Jerusalém, Estevão também. Jesus rende o Espírito, Estevão também. Jesus perdoou as pessoas os seus algozes que o matavam, Estevão também. Jesus morreu por causa da fé, Estevão também. Estevão é um tipo de Cristo, e no ano 34 ele é o primeiro mártir cristão. Quando ele morre, termina 70 semanas. Termina também o período para o povo judeu como um povo peculiar de Deus. Não que eles não tenham mais oportunidade de salvação, não. Mas termina a oportunidade para o povo judeu como uma nação exclusiva de Deus para levar a mensagem a todos os povos. E agora o evangelho começa a ser pregado aos gentios. Paulo é levantado nessa circunstância, como apóstolo dos gentios, para pregar o evangelho a todo mundo, a toda raça, a todos. Tudo isso está dentro desse contexto profético. Nesse período aqui, entre o ano 34 até o ano 1844, quando terminam os 2.300 anos, a igreja é perseguida. Há uma perseguição da igreja. Nesse período é mudadas as leis de Deus, que é uma outra profecia, Daniel 7:25, por exemplo, que aponta para isso. Nesse período surge a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. Eu tive não sei se é privilégio, acho que é privilégio hoje a gente conhecer, né? Mas de conhecer o Museu da Inquisição. Nós temos o segundo maior museu da Inquisição, ele fica no Peru. E ali está, para quem quiser visitar, todos os instrumentos de tortura que eram utilizados naquele período, que eu mostrei para você, em que a igreja perseguia os cristãos. E alguns desses instrumentos estão lá até hoje. A sala onde eram realizados os julgamentos, ali uma foto daquela época, aqui como eram vestidos os algozes, né? Aliás, os algozes não, os condenados, né? Aqui alguns métodos de tortura da época, e tudo, quem eles torturavam? É claro que hoje, dizem o pessoal de lá, eles dizem que depois de João Paulo II para cá, algumas histórias foram mudadas. Então antes eles falavam claramente o que havia acontecido, mas hoje vai uma guia acompanhando você todo o caminho. E, por exemplo, eu perguntei para a guia, quantos morreram aqui? Ela disse, uns 20 mais ou menos. Uns 20. Eu perguntei assim, e por que eles morriam? Porque eles eram criminosos. Eram criminosos. Mas você vai ver umas fotos aí que tem um pouquinho mais de 20. Né? Então aqui na verdade, eles eram perseguidos porque apenas o seu crime era aceitar a Bíblia como a palavra de Deus. O seu crime era aceitar Jesus como Salvador somente. O seu crime era rejeitar as indulgências. E alguns dos métodos eram muito cruéis. Esse aqui é chamado garrote cruel, em que ia apertando o pescoço da pessoa, né? Esse daqui é onde iam esticando os membros, e aí ficavam esticando as pernas, os pés, e perguntavam a eles, né? Você vai continuar com essa sua fé? Vou continuar. Então esticando até arrebentar a pessoa. Hoje é fácil ser cristão onde nós vivemos, né? Não há perseguição, nada. O máximo que acontece é eu perder um emprego, ou talvez alguém caçoar de você. Mas, irmãos, esse povo aqui foi muito fiel a Deus. Encararam a morte, e uma morte dura, por amor a Jesus. E para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O que é que falta para você entregar a vida ao Senhor Jesus hoje? Tem medo do quê? Deus está contigo, irmãos. Deus estava com eles também. E talvez permitiu que eles fossem até essas últimas consequências, porque sabia que eles seriam hoje exemplo para nós. Não é? Olha esse daqui, derramando água dentro dos olhos e da boca que ficava aberta para a pessoa morrer afogada. Esse aqui em que a pessoa era erguida pelos braços e depois soltavam com toda a força e segurava, trancava a corda antes de alcançar o chão para deslocar os braços.
Aqui eu estive ali numa prisão, onde que, bem embaixo da terra, onde que ali colocavam as pessoas, deixavam ali até morrer. E vejam que não era muito alto, né, os calabouços por onde trancavam as pessoas. Então, por aqui batiam, você vê na foto, né, os túneis. E aqui estão alguns dos ossos. Por isso que eu digo que dá um pouquinho mais de 20, né, dos que eram mortos lá. E estão até lá hoje. Em cada um desses lugares aí são lugares onde eram colocados os ossos dos mártires cristãos. E aqui algumas caveiras que estão até lá hoje, arrumadas aí em forma de círculo, né, jogadas ali na parte de baixo de uma das igrejas que tem lá. Estudo nesse período aqui, 1260 anos de supremacia, de perseguição ao povo de Deus, que terminou no ano de 1798, previsto já pela profecia, previsto. E no ano de 1844 termina a profecia dos 2.300 anos. Nesse ano de 1844 acontece algo muito importante no céu. Inicia o juízo pelo povo, todo o povo. E na terra deveria surgir um movimento para anunciar esse juízo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surge nesse contexto, em 1844. Não era a Igreja Adventista ainda, era um movimento de diversas religiões e diversas igrejas. Havia um pouquinho menos de nomes do que esses que nós mencionamos, mas eram várias igrejas. Um movimento para anunciar que Jesus vai voltar. Eles não queriam formar uma igreja no início, não queriam nem dar um nome para a igreja, com medo de ser mais uma igreja. Mas o que eu quero dizer para você é que com o tempo o nome Adventista do Sétimo Dia surgiu com duplo objetivo. O primeiro, Adventista, porque anuncia a volta de Jesus. Amém? Anunciamos a volta do Senhor Jesus. Ele virá para nos buscar, dar a vida eterna a esses que deram a vida por amor ao Evangelho. Ele virá para buscar você. Amém? Ele virá para levar você para o céu. E do sétimo dia, porque anunciamos que o sábado, o memorial da criação, é válido não só para os judeus, mas para todos os seres humanos em todo o planeta. É o santuário no tempo, que indica de quem nós somos. Por isso somos adventistas, porque nós cremos na volta do Senhor. Por isso do sétimo dia, porque cremos que o sábado é o selo do Deus vivo. Amém? Eu pergunto para você, você gostaria de compreender mais esse tema? Eu só dei um resumão aqui. Você gostaria de entender mais esse assunto? Estuda a Bíblia, estuda a palavra, faça um curso do Apocalipse, Daniel. Mas acima de tudo, você gostaria de ser um adventista, uma pessoa que espera a volta de Jesus? Isso é ser adventista, alguém que espera a volta de Jesus. É nesse sentido que eu estou perguntando. Você gostaria de ser um adventista, alguém que espera a volta do Senhor Jesus nas nuvens dos céus? Amém? Glória a Deus. Eu não estou falando aqui da placa da igreja, estou falando aqui da esperança nossa agora. Você gostaria de ser um cristão do sétimo dia, alguém que guarda a lei de Deus, inclusive o sábado, para honrar o nome do Senhor, para honrar o nome de Deus, aquele que é o nosso Criador? Vamos ver, estamos falando disso. Deus vai abençoar você então, meu irmão. Deus vai abençoar. Estuda a palavra e Deus certamente vai dar para você maior conhecimento, mas também maior esperança e maior fé. Que Deus o abençoe. Nós estamos muito felizes de estar aqui junto com a Ana, no tanque batismal. Ela que tomou a decisão de nascer de novo, né? Ser uma nova criatura para Cristo Jesus. Amém? Está feliz? Muito. Porque agora eu realmente estou nas mãos de Deus. Amém. E aqui nós temos os discipuladores, né? Ela está feliz. E vocês? A gente, vou falar por mim, né? Sei que eu e meu esposo também, mas a gente está muito feliz, porque a Aninha, a gente tem amizade com ela desde pequenininha. E quando ela foi lá chamar a gente para estudar com ela e para ela voltar para os braços de Jesus, foi um sonho, sabe? A gente ficou muito feliz e quero dizer para a Ana que
Tudo que você precisar, que tiver no nosso alcance, a gente vai estar sempre te apoiando do teu lado, tá? Que é uma alegria sem comparação. Estamos muito felizes, sim, pastor. Nós oramos muito por ela. Sempre que a gente encontrava, a gente estava fazendo um contato. E nós esperávamos que um dia essa hora ia chegar mesmo. Amém? É uma alegria muito grande a gente poder participar da salvação de uma pessoa. Por isso, cada um salvando um é mais do que um projeto. É uma visão dos céus. É uma visão dos céus. E Deus está te chamando agora para você fazer o mesmo, né? Com outras pessoas. Está disposta? Sim. Glória a Deus. É com alegria que nós estamos aqui nessa noite para realizar o batismo da Ana. Erguemos as mãos sobre você, Ana, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para perdão dos seus pecados e para o seu novo nascimento, e para que você seja ungida pelo Espírito Santo de Deus para evangelizar. Para tudo isso, eu, do ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Quem tem o privilégio, a oportunidade, né, de participar da salvação de uma pessoa, experimenta uma alegria tremenda. Uma alegria que só quem participa. Ontem eu senti essa alegria ao estar aqui batizando a Leia, né? E com quem a gente estudou a Bíblia. E Deus está chamando você também para participar da salvação de alguém, mais alguém. Jesus pode usar você e quer usar você com seus dons, aquilo que você sabe fazer, para ser uma bênção na vida de outra pessoa. Amém? Deus seja louvado. Vamos ter mais um batismo ainda, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E aí vamos encerrando a programação desta noite com chave de ouro. Eu digo chave de ouro porque cada noite a gente encerrou assim, e cada vida que é entregue aos braços de Cristo, que nasce das águas do batismo, é um milagre. Amém? É um milagre. Deus, por isso, está chamando, não só eles, mas chamando você também, que ainda não foi batizado nas águas, ou que já foi, precisa estar voltando para a igreja, ou que precisa selar a vida com Cristo. Deus te chama cada dia. O Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida de diversas formas. E nessa noite, certamente, Ele está trabalhando também. Amém? Como nós estamos encerrando a programação, eu gostaria de nós fecharmos aqui com um momento especial de oração. E eu gostaria de convidar a todos que ficassem em pé nesse momento. Eu queria convidar para que viesse aqui à frente 3 grupos de pessoas para essa última noite. O primeiro grupo são as crianças, que ainda não foram batizadas nas águas porque talvez não tenham idade. Mesmo os pequeninos, que os pais os trouxessem aqui. E eu quero orar por vocês novamente, para que o inimigo não tenha poder sobre vocês, mas para que vocês sejam protegidos pelo Senhor, para que Deus use vocês como uma bênção. O primeiro campo missionário nosso é o lar. Então, vem aqui pertinho, pode vir já as crianças e os pais também trazendo as crianças. Nós vamos orar por vocês depois do batismo da nossa irmã, tá bom? E aí vamos batizá-la e depois orar por vocês. Eu queria convidar aqui também à frente, enquanto eles vêm vindo, trazendo as crianças, todas as crianças que estão aqui podem vir, os pais trazendo as crianças. Eu também quero convidar para vir à frente não sei se temos aqui alguém que já foi membro da igreja. Temos alguém assim?
que já foi, não sei se a Ana está aí. Ana está aí, vem, Ana. E você já veio ontem para oração, mas vamos orar de novo. Não tem problema, né? Muita oração, muito poder. Venha, meu irmão, Deus te abençoe. Eu quero orar por vocês de maneira especial, tá bom? Deus tem um plano na sua vida e certamente essa noite Deus tem uma bênção para vocês também, tá? Aqui é a sua casa. E eu gostaria também de convidar para que viesse à frente os nossos irmãos que não são membros batizados aqui na Igreja Adventista, para vir à frente também. Eu sei que muitos já vieram, venha de novo, não tem problema. Deus tem uma bênção especial para você também. Como hoje é a última noite, eu queria orar por vocês de maneira especial, tá? Para que Deus dê saúde para você, para que Deus dê sabedoria para você entender a Bíblia, para que Deus te abrace com os anjos do Senhor. Então pode vir aqui também à frente, fica aqui juntinho com os nossos irmãos, bem pertinho aqui. Nós queremos fazer essa oração logo depois do batismo, tá bom? Amém? Tem mais algumas crianças ali, ó. Pode vir os pais juntos, não tem problema. Eu quero orar pelos pais mesmo também, tá bom? Antes de batizar a Priscila, tá feliz, Priscila? Muito. Porque a minha vida começa hoje. E eu estou tendo a oportunidade de escrever o meu livro da vida nos caminhos de Deus. Foi fácil chegar até aqui? Não. E Jesus te ajudou, mesmo sendo difícil? Muito. A caminhada cristã nem sempre é fácil. Jó passou por lutas, os mártires nós vimos quantos sofreram. Mas essa é a certeza, né? Que Deus não nos abandona, né, Priscila? Com certeza. Amém. E vocês, estão felizes de ver a Priscila aqui? Muito, só tenho a agradecer a Deus. Dá para se sentir usado assim por Deus cada vez que vocês dão um abraço nela, convida para vir à igreja, estuda a Bíblia? Sim. A gente tem a nossa meta, né? Que é Cristo crucificado, né? Nós pensamos muito nas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? E a Priscila ela estudou a Bíblia um pouco, daí parou quase na metade, e depois eu vim um dia conversando com Deus. Deus, mostra uma pessoa sincera que realmente quer estudar a Bíblia. Ela acho que nem sabe ainda, né? Eu nem contei para ela, né? E não foi 10 minutos depois, a Priscila falou: Pedro, eu quero retornar ao estudo. Amém, amém. Ele estava orando e Deus estava trabalhando no seu coração, né? Porque você é uma pessoa sincera. Parabéns, Priscila, pela sua decisão, tá bom? Priscila, eu ergo minhas mãos sobre você nessa noite, para que seu nome seja escrito no livro da vida, para o perdão dos seus pecados e para o seu novo nascimento, para que você seja ungida pelo Espírito Santo de Deus para evangelizar. Como ministro do Evangelho, para tudo isso, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu me emociono cada vez que vejo um batismo. Aqui é o melhor lugar para você estar. Porque aqui é quando a pessoa sela a vida com Cristo Jesus. Assina, né, o seu compromisso com Deus. Amém? Eu quero orar por vocês que estão aqui à frente. Vocês têm que pensar no batismo. Vocês têm que pensar no batismo dessas crianças, desses juvenis. Orar por eles, os pais, né? E os adultos, sonhar com isso também, né? Sonhar e orar a Deus e colocar nas mãos do Senhor a sua vida, para que Deus conte de você, para que Deus te dê força e te ajude. Você que já foi membro da igreja, pedir que Deus te ajude para que você possa voltar para os caminhos do Senhor. Que quebre tudo que é tipo de empecilho. Para você que é membro, que está em pé, que não se afastou, está na igreja,
Nós falamos várias vezes aqui, não basta ser membro da igreja para ser salvo. Nós precisamos conhecer Jesus, andar com Jesus, ter comunhão com Jesus, cada dia, porque o inimigo é mais forte que nós. Mas Jesus pode vencer o inimigo, amém? Nessa noite, ao finalizarmos essa semana, eu quero deixar aqui com você esse recado. Entregue tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, amém? Mas entrega. Se para entregar precisa ser batizado, se batize. Se para entregar precisa ler a Bíblia todos os dias, leia. Se para entregar precisa orar todos os dias na primeira hora do dia, ore, porque Deus vai guiar você. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Quantos querem fazer isso então, nessa noite? Amém? Glória a Deus! Que a paz do Senhor Jesus então esteja com vocês todos. Eu quero orar por vocês. O pastor só ia falar. Bondoso Deus e Pai, nessa noite nós estamos felizes com os batismos que tivemos aqui. Nessa noite estamos felizes com os louvores que ouvimos. Nessa noite estamos felizes pelo estudo da Tua Palavra. Nessa noite, estamos felizes porque vimos aqui muitas pessoas erguendo a mão, dizendo, nós queremos ser adventistas, ou seja, aguardar a volta do Senhor Jesus. Nessa noite, estamos felizes porque muitos ergueram as mãos, dizendo, nós queremos ser um cristão do 7º dia, ou seja, um cristão que honra o sábado, não adorando o sábado, mas adorando o Senhor no sábado como um dia especial que lembra que Deus é o Criador de todas as coisas. Nessa noite, estamos felizes pelos nossos irmãos que estão aqui à frente, pelas crianças, pelos pais, pelos juvenis, também pelos que já foram membros da igreja, que estão retornando para teus caminhos. Toca na vida deles e cuida deles, como um pai cuida do seu bebê. Querido Pai, aqui aos nossos irmãos que não são batizados ainda aqui, que o Senhor cuide deles também, que o Senhor os cubra com seu manto protetor, e a todos nós, nos dê um excelente sábado, nos dê a tua proteção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.